Oi, oi. Oi, oi. A alegria nossa de estar acolhendo esse lançamento aqui no Fest Curtas é muito grande. Esse coletivo que é formado por gente que a gente tem acompanhado com muito interesse, né? E chegar nessa revista linda é também ver esse caminho se construindo e como vocês, todo mundo, de fato, com proposições muito concretas assim, para o cinema, nas áreas variadas, vocês estão aí na pesquisa, na crítica de cinema, na curadoria. Algumas pessoas já passaram pelo Fest Curtas aqui, fizeram oficina de crítica, então ver também, aliás, vocês três. E o Gabriel, né, que não está aqui, todo mundo participou de oficina de crítica, então ver esse trabalho, gerar tantas coisas tão interessantes, a gente fica orgulhoso de ter um grãozinho assim também nessa história e, de fato, assim, só a vontade de ouvir vocês e de ler esse material, muito bonito, parabéns e contem sempre com a gente, Quando o Gabriel me escreveu, eu disse, será? Não, claro, não abre um horário, vamos, não, pode querer mais que isso que a gente quer, tá bom? Então, que ela circule bastante, que ela tenha outras edições e que vocês ficam pertinho e sempre propondo que a gente vai acolher. Obrigado, Ana. Eu acho que em nome de todo o coletivo, assim, de Larissa, Yakima, Gabriel, que não pôde estar presente por um problema familiar, a gente agradece muito assim, vocês terem abraçado esse lançamento da revista, porque o Zanza, como coletivo, também nasce, pelo menos espiritualmente, aqui, na Corpo Crítico de 2019, em que tanto eu como Gabriel, Larissa e Yakima estávamos presentes, a oficina com a Quênia. Eu falei isso recentemente numa publicação no Instagram, foi uma oficina que bateu tão forte para mim que eu consigo lembrar de nome e sobrenome de todo mundo que participou naquele ano, assim. E logo quando encerrou o Fest Curtas daquele ano, Yakima construiu um grupo no WhatsApp, tinha nós quatro que hoje compomos o coletivo Zanza, algumas outras pessoas também que participaram daquela oficina naquele ano. E apesar das correrias, assim, demorou para o projeto sair do papel do grupo, mas no ano seguinte, na pandemia, a gente se reuniu numa curadoria do Cine-Cipó, que a gente também agradece, em contexto de quarentena, e a gente resolveu tocar esse bar. E coincidentemente também, mais uma vez, a nossa primeira cobertura aconteceu no Fest Curtas em 2020 aqui. Então o Fest Curtas atravessa muito o nosso trabalho, o nosso projeto. É um festival que a gente ama, que a gente está sempre presente e que, enfim, eu acho que faz nosso coração bater mais forte mesmo. E a revista nasce um pouco como consequência disso. Naquele primeiro grupo que a Akima construiu lá atrás, a ideia era fazer uma publicação, uma revista digital na época, em que a gente pudesse publicar nossos textos. Ela se metamorfoseou para esse coletivo, porque além da crítica, a gente também estava cruzando por esses lados da pesquisa, da curadoria, então a gente achou que seria mais interessante. Mas quando surgiu essa oportunidade de mandar um projeto para a prefeitura, que a gente agradece também, logo veio em mente uma publicação, uma revista que pudesse contar não só com os textos de nós quatro, mas que a gente pudesse abrir para outros lugares, para outras pessoas de outros lugares, de outras cidades. E como a gente está muito fortemente, nós quatro, atravessados por esse contexto do circuito audiovisual aqui de Belo Horizonte, desde que nos conhecemos, a gente achou que o tema que pudesse estrear com o pé direito, assim, seria essa ideia da cidade com um atravessamento do cinema, assim, da arte,
que também tomou um lugar, assim, não só os textos sobre cinema, mas também a participação de artistas visuais aqui da cidade, de grafite, de artistas visuais, de fotografia, e a revista toma um pouco esse corpo que a gente lança aqui hoje com muita alegria e muita felicidade. Gente, eu vou ler aqui o nosso editorial, ele é curtinho, então bora lá. Olhares para um cinema em errância. Uma Afonso Pena dos anos 70, filmada em película, é eternizada no Bang Bang de Andrea Tonati, com um jovem Paulo César que caminha ao ritmo rebelde de uma das avenidas centrais da cidade. Quase 50 anos depois, filme de rua compartilha câmeras digitais com um grupo de adolescentes em situação de rua de Belo Horizonte, capturando uma cidade marginal, excludente, viva e em constante transformação. Nestes dois filmes, de períodos históricos e contextos tão diferentes, as cenas descritas nos fazem depreender dois possíveis motivos comuns: o registro do corpo ou corpos que atravessam a cidade, a evidência do olhar ou olhares construídos junto a ela. Belo Horizonte tem sido retratada há décadas pelo cinema mineiro e nacional. Nessa diversa e longeva filmografia, sua paisagem é aos poucos alterada junto às mudanças estéticas, materiais e sociais próprias dos espaços urbanos. A imagem acompanha essa mudança. Às vezes a antecipa, como no futuro distópico criado pelo coletivo Cine Leblon em Brooklyn, curta filmado na zona norte de BH, às vezes a congela, como no Sobrevoo à Serra do Curral, realizado por Amanda Dias no início de Mineiros, de 2020. E às vezes a transforma, como quando o território e seus habitantes acompanham o desenvolvimento da personagem Juliana, Grace Passou, em Temporada, de André Novaes Oliveira, em 2020. Lembramos ainda de narrativas como Baronesa, de Juliana Antunes, Baixo Centro, de Everton Belico e Samuel Marota, No Coração do Mundo, de Maurílio Martins e Gabriel Martins, Impermeável Pavio Curto, de Igor Gomes, e Arábia, de João Dumas e Afonso Show, para nomear algumas que marcam as margens da cidade, deslocando nosso olhar para a região metropolitana e ou periférica, onde outros sentidos de paisagem, olhar e comunidade são costurados junto às personagens e linguagens dos filmes. Assistir aos filmes citados e identificar em cada um deles os espaços geográficos que as obras registram, enquadram e subvertem, é como transitar livremente por uma mesma região a partir de inúmeros recortes e olhares. Sobretudo, é ter a dimensão das diversas camadas sociais e subjetivas que compõem a história e o presente do espaço público, ocupado cotidianamente por diferentes vidas que se confluem, seja nos mínimos momentos em que as narrativas cruzam entre si e simplesmente seguem seus caminhos, seja nos momentos significativos que são modificadas pelo encontro. Afinal, a cidade que Tércia, Regiane Faria, precisa cruzar dentro de um ônibus para chegar ao trabalho em Martim, de Gabriel Martins, é o mesmo município que dá materialidade às experimentações de febre, de Márcio Abreu, quando atores e atrizes do Grupo Galpão sugerem movimentos de fuga frente a um mundo que acaba, na calada da noite, observam o nascer de outro universo sobre o horizonte. Essa cidade também é o berço do coletivo Zanza, que assina a edição dessa revista. O grupo, formado em 2020 pelos críticos e pesquisadores Diego Silva Souza, Gabriel Araújo, Yakima Delamare e Larissa Muniz, nasce da vontade de criar um espaço de estudos e experimentos sobre crítica, pesquisa e curadoria em cinema e audiovisual, e estabelece uma prática de modo a fazer com que as experiências de cada integrante sejam compartilhadas e fortalecidas a partir do trabalho coletivo. Zanzar significa, pela sua definição em dicionário, andar ao acaso, sem destino certo ou de um lado para outro, como que estonteado. A palavra que dá nome ao coletivo também descreve o principal intuito dessa revista: flanar entre os textos que a compõem, escolhidos por meio de uma chamada aberta ao público, vaguear pelos filmes citados e encontrar, entre uma narrativa e outra, possíveis interseções, sejam complementares, sejam contraditórias. Passeamos por relações diversas que fazem parte da experiência caótica, sensorial e coletiva que implica estar na cidade. Caminhar na cidade, viver e olhar a cidade.
Filmar a rua, habitar a rua, buscar as subjetividades múltiplas do espaço urbano, pensar o não lugar e a memória, e o arquivo das cidades como uma memória possível, uma história a contrapelo. Também ocupar a rua com o cinema, ou deixar o cinema ser invadido, no melhor sentido da palavra, pela rua. Pensar as contradições do espaço, junto dos corpos e narrativas que o circundam. Deixar o mar invadir a cidade, tomar a terra e a imagem. Deixar a música ser transformação junto dos corpos que dançam. A música interpelada pela cidade, ou o contrário. A música que pode estruturar um filme ou ser estruturada pelo cinema. A desobediência de personagens e autorias à margem do centro. A história coletiva sendo reconstruída a partir da lida com a cidade. Uma outra cidade em vias de construção no cinema. A imprevisibilidade, o encontro, o absurdo, a liberdade. As possibilidades de aliança necessárias para a criação de um cinema no coletivo que é afetado pela cidade e a afeta em retorno, seja na criação de cineclubes, seja na produção de clipes audiovisuais. A fim de valorizar alguns gestos cinematográficos atrelados às ruas e ao andar dos corpos por diferentes espaços urbanos, os ensaios e as artes visuais que integram a revista emulam um passeio visual estimulado pelos diversos aspectos provenientes das relações entre movimento, imagem e cidade. Atravessamos o cinema junto ao mar, à música, ao arquivo, ao corpo, às espectralidades múltiplas e à memória, acreditando que o encontro entre diferentes grupos, filmes, estéticas e interpretações do urbano pode ser, no mínimo, uma caminhada curiosa nesse trânsito infinito entre imagem e rua, cinema e cidade. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui, agradecer de novo que outras pessoas participaram da revista aí na plateia, né? O Igor, a Fabi, que fez a diagramação. Então, falar um pouquinho dessa ideia que foi um pouco vaga, né, no início, essa ideia mais ampla da cidade. Que está no editorial, mas que a gente pensou, né? Primeiro pela abertura do edital, mas também como uma forma de incorporar diferentes visões e vendo como que a chamada de textos possibilitaria uma curadoria dos textos, né? Assim, que é uma coisa que aconteceu. Então, a gente escreveu o primeiro edital pensando em interesses nossos, né? E aí vieram os textos, a gente fez uma seleção. E aí é muito legal ver como que, meio que sem querer, né, ao acaso, os textos vão se complementando, vão se costurando. E aí eu acho que essa ideia do Zanzar, que tá no nosso coletivo, né, ele vai fazendo mais sentido quando você vê que uma narrativa foi criada ali, né, uma narrativa fragmentada, mas uma narrativa que está na revista, que é um pouco curadoria mesmo, né, assim, você vai procurando ali pontos de encontro e às vezes esses pontos são muito fortes, às vezes eles estão ali só sugeridos. E eu acho que isso tá um pouco na revista, que a gente ficou surpresa assim no final, né? Tipo, vendo a lista assim de textos e lendo eles na ordem final, que ficou pronta assim um pouquinho antes, né, da gente mandar para impressão, mas vendo como que fazia algum sentido assim, né, essa caminhada. E passando rapidinho pelos textos, a gente pensou em 4 conjuntos, e o primeiro Encontros de um Urbano Vivo, conjuntos capítulos, né? Que são 3 textos que, de alguma forma, eles tocam mais diretamente, né, nessa ideia da cidade. Então, a gente tem o primeiro texto do Eduardo de Jesus, que também foi muito influente no coletivo, né? Foi nosso professor de nós 4, então é muito legal ter ele também abrindo a revista. E é um texto que faz um panorama assim, da relação com imagem e cidade. Ele passa por curtas, por artes da cidade, grafite, murais, e vai costurando assim, essa passeada visual, em Belo Horizonte principalmente. O segundo é o texto da Kima, que é a câmera nômade de filme de rua, que ela vai analisar esse movimento rebelde, né, da câmera mesmo, desse filme, que também é o seu trabalho, né, de TCC. Então, é uma coisa aí que tá aí influenciando também. E o texto da Maria Sucar, Como Tornar a Cidade um Corpo, Habitar
realidade do urbano no cinema de Ana Júlia Teodoro. O capítulo 2 chama Mundos em Transe, e são textos que, de alguma forma, trazem essa ideia de um movimento, assim, uma coisa que tá no cinema, né? O terceiro capítulo chama Outras Miradas, e são textos que estão, de alguma forma, fazendo uma recuperação histórica, ou uma crítica a contrapelo, assim, que é o caso do texto da Mariana Quinn. O primeiro é o do Adriano Garré, que ele vai recuperar o meio-dia e a entrevista da Helena Solberg. O segundo é o texto da Mariana Quinn, que ela vai fazer uma crítica ao Fantasma Neon, que é um curta que estreou no Festival de Veneza, eu acho. Corpo, Cidade e Memória, em Síndromes e um Século, Cemitério do Esplendor, do Guilherme Lima de Assis, que também vai pegar os filmes do... Gente, eu esqueci o nome. Do Kurosawa, não. Sim. Veracetacô, esqueci. Enfim, ele também vai fazer uma recuperação dos espaços nos filmes do Veracetacô. E, por fim, arquivos contemporâneos, que são textos que estão lidando com o arquivo de alguma forma, seja diretamente ou produzindo arquivos no agora, né, que seja a memória que a gente está guardando aqui. O primeiro é o meu texto, que chama Contornos Íntimos de uma História Feminista, que eu falo de Vermelho e Bruto, que é um filme que lida com arquivos domésticos para criar uma história feminista. O segundo é o do Rafael Luan, O Espaço e os Arquivos em Não Lugares da Diáspora, um encontro de Gabriel Martins e John Aconfra, que ele também vai lidar não necessariamente com arquivos, mas como esses filmes estão produzindo outros tipos de arquivos negros, né? O terceiro é o do Didi, Um Sotaque Cinematográfico, entrevista com Igor Gomes, que ele conversa sobre a obra do Igor, que está aqui. E, por último, Filmar no Capão e Outras Pequenas Reflexões, do André Novaes Oliveira, que ele fala sobre a relação dele com o Lincoln, né? Se você quiser falar um pouquinho. Bem, boa tarde. Eu fico muito feliz com essa oportunidade, então agradeço a vocês. Já tem um tempo que eu estou nessa de tentar escrever, né? Eu tenho um livro do Temporada, que é o longa que eu dirigi em 2017, e isso gerou um livro que é um diário, né? de produção e tal. E desde então eu estou com vontade de escrever mais assim, sobre cinema, assim, umas espécies de crônicas e tal, que me interessam muito. Assim. Então eu escrevi algumas coisas que já saíram no jornal e tal, e essa oportunidade foi muito legal assim, de pensar nessa obra do Lincoln, de pensar nessa relação. A gente tem de amizade, já tem muito tempo, a gente se conhece, tem mais de 10 anos e tal. O Lincoln, quem não sabia, é um cineasta do Capão Redondo e tem uma trajetória muito fantástica assim, de curtas e tal. E aí, 2 anos atrás, a gente fez um curta-metragem, chama Roubar um Plano, que não está pronto ainda, a gente está montando e tal. E teve uma relação muito forte com essa coisa da cidade, né? O filme, de início, foi filmado num Capão Redondo e depois o roteiro mudou, assim, porque deu algumas coisas que deram muito certo, assim. E acabou que a gente veio aqui para contagem e filmou aqui também, só que dentro do filme a ideia é que seja um lugar só, né, o Capão e o bairro Amazonas. Então, através dessa vivência com o Lincoln, me deu vontade de escrever, né, sobre ele, sobre o lugar que ele retrata nos filmes e tal. E aí surgiu esse texto. E aí essa coisa, né, essa vontade de fazer, de escrever, mas também essa coisa de falta de tempo, falta de organização, de tempo e tal, e poucos prazos, né, e tal. Mas, tirando isso, foi muito prazeroso assim, fazer. E estou muito vendo assim, isso, assim, estou muito feliz e parabenizo vocês, assim, que está muito bonito.
Mas é isso. Obrigado. Artista visual urbano aqui de BH, que está com a obra Tempo 2. O Pedro Neves, que está com a obra Carruagem. O Ítalo Almeida, que está com a fotografia A Rapaziada. E a Yanaki Herrera, que está com a obra Si la tierra es de todos, la tierra es de nadie. E a Renaya Doreia, que está com a obra Clandestinos. Queria agradecer a todos também. É isso? Acabamos? Agora a gente vai distribuir as revistas. A gente pede que assinem o nome aqui na frente para a gente fazer uma prestação de contas, uma coisa mais técnica. E depois pode retirar a revista aqui na frente. Obrigado a todas e todos presentes.